Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é quinta, 6/6 e este é o seu Diário Econômico. A Bolsa Americana bateu seu 25º recorde histórico de fechamento esse ano. A Nvidia já vale 3 trilhões de dólares. O juro da Treasury de 10 anos está na mínima desde março. O Canadá foi o primeiro banco central do G7 a começar a cortar juros e o Banco Central Europeu pode ser o próximo hoje. E mesmo assim o azedume com os ativos de certos emergentes não diminuiu, como os do Brasil em particular. Mas falando um pouco da agenda de ontem, os dados americanos trouxeram um setor de serviços sugerindo o crescimento mais forte em 9 meses. Mas pelo menos a gente também viu uma redução nos custos do setor. Os juros até pioraram quando saiu, mas reverteram ao longo do dia. Então isso tudo acabou melhorando muito o cenário lá de fora. A criação de vagas nos Estados Unidos acabou vindo no nível mais fraco do ano, no setor privado, o que vai aquecendo aí os tamborins para a gente discutir o grande dado da semana, que é o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que sai na sexta-feira. O consenso ainda tem uma criação de 185 mil vagas para esse número de amanhã, mas talvez o número extraoficial já seja mais baixo depois dos relatórios mais fracos de ontem e de terça-feira. O que está em jogo aqui é a precificação para o Fed de setembro. O que ele vai fazer lá em setembro? O mercado vinha reduzindo a chance dele fazer um corte até lá, desde abril. Ainda deixa como cenário base um corte completo muito mais para o último bimestre desse ano, só que a chance dele antecipar isso para setembro vem subindo. Dada que a narrativa de mais desinflação dos Estados Unidos está demorando, o caminho para esse corte em setembro, antes ali das eleições inclusive, exigiria uma fraqueza mais clara do mercado de trabalho, a meu ver. Não acho que exista uma assimetria para esse número de sexta nesse sentido, de números mais fracos, mas enfim, vamos ver. Seguindo ainda com o internacional, como eu disse no começo, o grande destaque do dia é a decisão dos juros pelo Banco Central Europeu, acontece ali às 9h15. O primeiro corte deles desse ciclo já foi amplamente sinalizado pela maioria ali dos diretores nas últimas semanas, nas falas ali públicas, então parece praticamente certo, o mercado já precifica um corte inteiro para essa decisão. Então eu vejo como principal foco as orientações sobre o caminho das taxas para frente ali na fala que a Lagarde faz meia hora depois da decisão, 9h45. A dúvida é se ela vai fechar completamente a porta para mais um corte em julho, ou seja, seguindo um corte atrás do outro, ou se ela vai dizer que isso tudo depende muito mais do desenrolar dos dados. Me parece que a maioria do BCE não vê espaço para fazer cortes a cada reunião seguida. E como tanto o Fed quanto o BC inglês devem ajustar as taxas só lá no final desse ano, e a inflação de serviços na Europa segue resistente, eu não vejo o BC europeu precisando demonstrar tanta pressa assim. Por aqui, Brasília também segue quente. Depois daquele vai e vem, o Senado aprovou o destaque que taxa as compras internacionais de até 50 dólares em 20%. É a taxa da blusinha que eu já falei ontem. A medida já gerou bastante desgaste, aliás, várias vezes, com esse vai e vem, e repercussões negativas nas redes, mas gera, no final do dia, para o macro, um ganho de arrecadação para a Fazenda. Só que é pouco. A Secretaria da Receita Federal fala em perda potencial de 35 bilhões de reais se eles não tivessem aprovado, só que isso aconteceria no acumulado até 2027. Não é pouco por ano, mas enfim. Sobre a restrição dos créditos de PIS/COFINS, que eu também já venho comentando, que está sendo discutido lá em Brasília, os analistas correram estimar os impactos negativos que isso pode trazer para alguns setores e ações na Bolsa. Os agroexportadores, o setor de alimentos e de bebidas seriam os mais afetados se esses créditos para as empresas, com crédito presumido de PIS/COFINS, não puderem ser reembolsados. E aí, obviamente, a bancada do agro lá no Congresso falou que vai pedir para o Pacheco, presidente do Senado, a devolução da MP. Do lado macro também, os efeitos fiscais da medida seriam positivos no curto prazo, porque ela traria uma receita ali projetada de uns 29 bilhões de reais, contra a desoneração que acabou tirando 26 bilhões. Então teria ali até um ganho marginal. A proposta agora tem 120 dias para ser discutida, aprovada, emendada ou rejeitada pelo Congresso, e obviamente a pressão sobre o Senado já está bastante forte. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.